Ok, vamos lá então. Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país, aqui estamos nós mais uma vez, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja. Sempre levando o meu trabalho e a cultura até você, tá certo? Muito obrigado pela confiança, por acreditar na gente. Eu sempre falo isso, acreditar no nosso trabalho é fantástico. E principalmente, tá evoluindo, está melhorando suas ideias de raciocínio lógico a partir das nossas aulas aí. Tenho certeza que é algo impagável poder chegar a ter tantas residências nesse país e poder levar um pouco mais sobre raciocínio lógico. Algo tão temido, algo que a galera tanto fala, tá certo? Agora nessa aula, eu quero mostrar para você um pouco melhor dessa organização das proposições lógicas. Você já conheceu quais são os operadores, quais são os conectivos, e a gente trabalha com proposições. E só que existem muitas formas de a gente avaliar se uma proposição é verdadeira ou é falsa. Para isso, para que a gente possa avaliar todas essas formas, a gente faz o estudo das chamadas tabelas verdades. Então, quando se fala analisar e trabalhar com proposições lógicas ou com tabelas verdades, é basicamente você conseguir classificar uma proposição verdadeira ou falsa a partir dos valores lógicos aí. E é exatamente o que a gente vai fazer ao longo dessa aula. Quero mostrar para você um pouco mais sobre essa organização das tabelas verdades, tá certo? Vamos ver comigo aqui então, olha só. Seguinte, primeiro detalhe, né? Basicamente, uma tabela verdade, ela vai dizer para nós quais são os valores lógicos das nossas proposições, perfeito? Os valores lógicos das nossas proposições a partir de uma tabela verdade. Todos os operadores, ou seja, todos os conectivos, possuem a sua tabela verdade. Vamos lá então, ó. A negação, a disjunção, a conjunção, o condicional e o bicondicional. Vamos lembrar de cada um deles? Negação, a disjunção, que é basicamente o conectivo ou, a conjunção, que é o conectivo e, o condicional, que é a seta, e o bicondicional, que é a setinha dupla aí, tá certo? Então, todos eles possuem a sua tabela verdade, possuem a sua organização. Maravilha? Bom, agora vamos começar do zero. Realmente, tabela verdade, a gente volta lá no início para que a gente possa impulsionar bastante agora. Seguinte, uma proposição simples. Uma proposição simples é uma única sentença. Portanto, uma única sentença não tem segredo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem uma terceira possibilidade. Então, quando se fala em proposições simples, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não cabe aqui uma terceira possibilidade. Legal? Agora, quando se fala em uma proposição composta? Bom, as proposições compostas, elas não têm limite máximo de proposições. Então eu posso formar uma proposição composta a partir de 8 proposições simples. No entanto, quando se fala em tabela e concurso público, existe uma coerência por meio das bancas avaliadoras. Então elas não vão fazer tabelas verdades gigantes para você, mas com 2 e 3 pode aparecer. Vem cá. Como se forma, então, uma proposição composta a partir de 2 proposições simples? Veja, você tem 2 proposições simples, P e Q. Para se formar uma proposição composta, você pode partir da seguinte ideia. Pode ser que a primeira seja verdadeira e a segunda proposição sejam verdadeiras. Pode ser que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Pode acontecer da primeira ser falsa e a segunda ser verdadeira. E pode acontecer ainda de ambas serem falsas. Ou seja, 2 proposições, elas continuam sendo verdadeiras e falsas. Só que o número de cruzamentos possíveis aumenta bastante. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Perfeito? Ou seja, 2 proposições revelam para nós 4 possibilidades. Concorda? Ambas verdadeiras, ambas falsas, verdadeira e falsa em 2 ordens diferentes. Perfeito? Vamos para frente? Porque ainda podem acontecer 3 proposições. Com 3 proposições simples, lembre-se que cada uma delas pode ser verdadeira ou falsa. Cada uma delas. Então veja comigo aqui, ó. Pode ser que as 3 proposições sejam verdadeiras. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Pode ser que as 2 primeiras sejam verdadeiras e a terceira seja falsa. Pode ser que seja verdadeira a primeira, falsa a segunda e verdadeira a terceira. Pode ser ainda
que só a primeira seja verdadeira e as outras duas sejam falsas. Ocorre ainda da primeira ser falsa e as duas verdadeiras. A primeira ser falsa, depois verdadeira e falsa. Pode ser que seja falsa as duas primeiras e verdadeira a terceira. E pode ser ainda que ambas sejam falsas. Ou seja, com 3 proposições simples, o número de possibilidades agora vai a 8. 8, exatamente as 8 possibilidades de tabela verdade. Posso te mostrar um jeito de abreviado para não ficar pensando em todas elas? Porque geralmente a galera esquece na hora de prova. Então vamos lá. Faça assim, ó. Coloque 4 verdadeiros e 4 falsos. 1, 2, 3, 4. Depois coloque 2 verdadeiros, 2 falsos, mais 2 verdadeiros, mais 2 falsos. E por último, vai intercalando verdadeiro e falso. Ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Perfeito? Aí você montou todas as possibilidades, tá vendo? Desde as 3 verdadeiras até as 3 falsas, passando por todas as possibilidades aí. Maravilha? Então, o máximo de tabela verdade que aparece em concurso é com 3 proposições. E note que 3 proposições já te deu uma tabela de 8 linhas, já é sofisticado para resolver essas questões aí. Legal? Maravilha. Então, veja um resumo básico do que a gente falou até aqui, ó. Uma proposição são 2 possibilidades, verdadeira ou falsa. 2 proposições são 4 possibilidades, porque a primeira é 2 e 2. A primeira é verdadeira ou falsa, a segunda é verdadeira ou falsa. Então 2 vezes 2, 4. 3 proposições, elas são formadas basicamente cada uma delas de verdadeiro ou falso. Então pode ser assim, ó, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, por isso 8 possibilidades. Nada impede, veja, apesar de ele não colocar a tabela para você fazer, nada impede de eles perguntarem quantas linhas terá a tabela verdade. Então, se eventualmente você tiver 4 proposições na sua lista, a primeira proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa, a segunda também, a terceira também e a quarta também. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. A nossa tabela verdade é formada de 16 linhas, perfeito? São 16 linhas. Tá, Brian, e se tiver N proposições, ou seja, um número qualquer de proposições, como cada uma delas ou é verdadeira ou é falsa, o número de possibilidades é 2 elevado a n. Legal? Então, se tiver 10 proposições, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes 2 elevado a décimo. Dá bem um número bem grande, dá 1024 aí. Legal? 1024 linhas de tabela verdade. Veja que não é pouca coisa. Legal? Maravilha. Vamos para frente então, ó. Agora, nós vamos precisar estudar cada uma delas. Ou seja, cada um dos conectivos tem a sua própria tabela verdade. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. Vamos começar, ó, com a negação. Legal? Quando se fala da negação, é muito fácil. Quando você diz assim, ó, gosto de lógica. Gosto de lógica. Veja, essa proposição ela pode ser verdadeira. E como que eu faço? Você tem ideia como se nega uma proposição verdadeira? Muito fácil. Negar o que a proposição é verdadeira é dizer que ela é falsa. Ou seja, é só dizer que eu não gosto de lógica. E se ela for falsa? Tem ideia como se nega uma proposição falsa? Não. Se ela for falsa, a sua negação vai ser dada por verdadeiro. Note, negar uma proposição simples é muito fácil. É só mudar o valor lógico. Aquilo que é verdadeiro passa a ser falso. E aquilo que é falso passa a ser verdadeiro. Tranquilo, direto, bem bacana mesmo. Perfeito? Agora, vamos para a disjunção. Lembrando que a disjunção, moçada, é a utilização do conectivo OU. Legal? Muito bem. Para fazer o conectivo OU, note que nós precisamos de 2 proposições. Por isso que já apareceu o PEI ali na tela, tá vendo? Muito bem. Vamos criar uma frase com 2 proposições? Pode ser? Então vamos lá. Vou conseguir a vaga
conseguir a vaga ou vou tentar de novo. Vou tentar novamente. Muito bem. Vou conseguir a vaga ou vou tentar novamente. Legal? Muito bem. Olha só. Tanto a proposição vou conseguir a vaga ou vou tentar novamente, ela pode ser verdadeira ou falsa. Podem ser ambas verdadeiras, ambas falsas e intercalando uma com a outra. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vou conseguir a vaga é verdadeiro. Vou tentar novamente é verdadeiro. Diante de duas verdades, o conectivo ou se faz verdadeiro. Repare por quê? O conectivo ou, se tiver uma verdade, ele já é verdadeiro. Se tiver duas verdades, melhor ainda. Você está só dizendo que duas verdades causam outra uma verdade. Agora, pense assim, ó. Vou conseguir a vaga já foi verdadeiro. Não vou tentar novamente é falso. Acabei de falar e repito, o conectivo ou se faz verdadeiro diante de uma única verdade. Ou seja, uma única verdade já é suficiente. O nosso conectivo ou já é verdadeiro. Vamos à terceira possibilidade, ó. P é falso e Q é verdadeiro. O que significa dizer que a primeira proposição é falsa? Ele está dizendo assim, olha, eu não vou conseguir a vaga. Perfeito. Mas vai tentar novamente. Não dá nada ele não conseguir a vaga, desde que ele tente novamente. Uma verdade já garante que a disjunção é verdadeira. O conectivo ou ele é verdadeiro desde que tenha uma verdade. Portanto, a primeira falsa, a segunda é verdadeira, não tem problema. Continuaria sendo verdadeiro. Perfeito? Agora, note a única forma do conectivo ou ficar falso. O conectivo ou só vai ficar falso se você não conseguir a vaga e se você não tentar de novo. Aí não tem jeito. Se você não fizer nada, não conseguir a vaga e não tentar novamente, você tornou a nossa disjunção falsa. Ou seja, o conectivo ou só é falso se ambas as proposições forem falsas. Legal? Então ele fala assim, olha, gosto de lógica ou vou passar assim mesmo. Se você não gostar de lógica, se você não passar, aí diante de duas falsidades, o conectivo ou fica falso. Perfeito? Então, muito cuidado. O conectivo ou só é falso se ambas forem falsas. Maravilha? Vamos para frente? Olha só. Conjunção agora. Conjunção é o conectivo e. Perfeito? Conectivo e. Legal? Então, vamos pensar assim, ó. Gosto de lógica e vou me dedicar. Perfeito? Olha lá a frase, hein? Gosto de lógica e vou me dedicar. Consegue perceber comigo ali que nós temos temos duas proposições e um conectivo. Quais são as proposições? Gosto de lógica. Qual é o conectivo? É a conjunção. É o uso do conectivo e, beleza? Agora é o seguinte, ó. Como são duas proposições, eu reafirmo aqui para você que ambas têm sua classificação. Cada uma delas pode ser verdadeira ou falsa. Pode ser que ambas sejam verdadeiras. Pode ser que só a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. Pode ser que a primeira seja falsa, a segunda é verdadeira e que ambas sejam falsas. Vamos lá. Avaliando agora a conjunção, o uso do conectivo e. Me diga uma coisa, se você gosta de lógica e vai se dedicar, não aconteceu a primeira e a segunda proposição? Não aconteceram ambas? Pois é, e se aconteceram ambas, você está garantindo a primeira e diz que vai se dedicar. Então, perfeito. Agora, veja o segundo caso, ó. Você gosta de lógica e a segunda proposição é falsa. O que significa a segunda proposição ser falsa? Você gosta de lógica e não vai se dedicar. Mas você disse que gostava e iria se dedicar. Não adianta nada gostar se não se dedica. Ou seja, você disse que faria uma coisa e a outra. A execução de uma delas apenas deixa falso. O mesmo ocorre se você só se dedicar
e não gostar de lógica. Note, você disse, gosto de lógica e vou me dedicar. Não adianta se dedicar se você não gosta. Diante de uma falsidade, o conectivo E já se torna falso. Pior seria, ou é tão falso quanto, a pessoa que não gosta de lógica e que não se dedica. Ou seja, eu disse, olha, eu gosto de lógica e vou me dedicar. Aí na hora da prática ele não gosta e não se dedica. Se tiver alguma falsidade, o conectivo E, a nossa conjunção já é falsa. Então repare, ó, quando você fala no conectivo E, ele só pode ser verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Alguma falsidade já deixa falso a nossa conjunção, o uso do nosso conectivo E. Bacana? Legal. Então, ó, o conectivo OU só é falso se ambas forem falsas. O conectivo E só é verdadeiro se todo mundo for verdadeiro. Perfeito? Chegamos agora aqui a uma questão que aplica tudo isso. A galera tem ideia, fala assim, nossa, mas só porque eu estou entendendo não vai cair no concurso, nunca cai o que eu entendo. Não é verdade. Todos os temas, eles caem sim, tem questões para tirar. Coloquei uma da Carlos Chagas aqui, ó. Um vereador afirmou que no último ano compareceu a todas as sessões da Câmara Municipal e não empregou parentes no seu gabinete. O que ele disse? Eu compareci em todas as sessões da Câmara Municipal e não empreguei parentes no gabinete. Maravilha! Para que essa afirmação seja falsa, é necessário que aconteça o quê? Bom, ele disse que foi a todas as sessões e que não colocou parentes no seu gabinete. Para que essa afirmação seja falsa, é muito fácil. Basta que ele descumpra alguma das frases que ele mesmo falou. Lembre-se, não precisa tudo ser verdade. Não precisa ser tudo uma falsidade. Basta que tenha alguma falsidade ali que já é suficiente. Ou seja, ele pode ter faltado alguma vez. Legal? Se ele faltar alguma vez, ele já não foi mais em todas. Ou que colocou algum parente seu para trabalhar. Então são duas as possibilidades. Ou ele faltou algum dia, ou ele colocou algum parente seu. Olha a resposta correta, ó. Tenha faltado... Opa, desculpe, não é essa aqui não. Tá errado. Olha só. Tenha faltado em pelo menos uma sessão da Câmara Municipal. Ou o quê? Tenha empregado um parente no seu gabinete. Perfeito? Então, basicamente, peço desculpas aqui, vamos riscar, não é essa a alternativa correta. A resposta correta está na letra C. Tenha faltado alguma vez, ou se ele não fez isso, colocou um parente dele para trabalhar. Já era, já está negada, ele descumpriu a condição. Maravilha? Vamos dar mais um passo importante, ó. Outro passo muito, muito importante é o estudo do condicional, moçada. O condicional, digo, repito e reafirmo aqui, é o operador lógico mais cobrado em concurso público no país. Você não faz uma prova de raciocínio lógico sem saber esse operador conhecido como condicional. Legal? Para explicar o condicional para você, lembre-se que precisa de duas coisas, da premissa e da tese. Vou pegar aquela frase que eu já usei em uma outra ocasião. Se a esmola é demais, se a esmola é demais, então o santo desconfia. Perfeito? Tá aqui, ó. Se a esmola é demais, então o santo desconfia. Lembre-se que todo condicional, ele tem uma premissa e uma tese, ou um antecedente e um consequente, como queira. Quem é a nossa premissa? A proposição, a esmola é demais. Quem é a nossa tese, a nossa conclusão? O santo desconfia. Essa é a nossa tese, a nossa conclusão. Perfeito? Lembre-se,
Cada uma dessas frases, tanto a premissa quanto a tese, ela pode ser verdadeira ou falsa, tá certo? Então, cada uma delas, nós não temos a obrigação de se uma é verdadeira, a outra tem que ser verdadeira. Não cabe essa análise aqui, perfeito? Por isso que monta-se uma tabela, para que a gente possa avaliar todas as condições. Vamos ver, ó. Pode ser que ambas sejam verdadeiras, pode ser que a primeira seja verdadeira, a segunda seja falsa. Pode ser que a primeira seja falsa, a segunda verdadeira. E pode ser também que ambas sejam falsas. Maravilha? Agora, vamos avaliar comigo. Ó. Em um condicional, se a premissa é verdadeira e a tese é verdadeira. O que significa isso? Que a esmola foi demais e que o santo de fato desconfiou. Premissa verdadeira, tese verdadeira. A esmola foi muita e o santo desconfiou, então o condicional é verdadeiro. Veja, diante de uma grande esmola, está certo do santo desconfiar. Se eu tenho uma premissa, se eu tenho um motivo, então eu tenho que investigá-lo. Ou seja, eu tenho que tirar uma conclusão sobre ele. Eu tinha um motivo, a esmola era demais. Investiguei o motivo, o santo desconfiou, tá zerado, tá verdadeiro. Legal? Agora olha para a segunda linha ali, ó. Se verdadeiro, então falso. Se você está acompanhando o raciocínio da aula, o que significa dizer que a primeira proposição é verdadeira? Maravilha, a esmola é demais. E o que significa a segunda proposição ser falsa? O santo não desconfiou. Eu tinha um motivo? Eu tinha um motivo para desconfiar? Tinha. Fui verificar? Não. Se a esmola é demais e o santo não desconfiou de nada, é a única possibilidade da nosso condicional ser falso. Um condicional só é falso quando a premissa é verdadeira. Pense assim, você tem um motivo, mas não quis esquentar a cabeça com ele. Ou seja, você não foi concluir nada. Diante da premissa verdadeira e a tese falsa, o nosso condicional é falso. Posso colocar uma outra frase para você pensar junto comigo aqui, ó. Veja, se João prometeu, então ele irá cumprir. Ele irá cumprir. Vou colocar mais uma frase para a gente avaliar juntos aqui. Se João prometeu, então ele irá cumprir. Qual que é a premissa? Qual é a nossa ponto de partida? Qual que é o antecedente? A promessa de João. Perfeito. Qual que é a nossa tese? Qual que é a nossa conclusão? É que ele irá cumprir. Se ele prometeu e ele cumprir, está tudo certo. Ele prometeu e ele cumpriu. Perfeito. Tem o antecedente, tem o consequente. Agora, olha a segunda linha. Ele promete e não cumpre. Quando ele promete e não cumpre, ele fez o antecedente, mas não fez o consequente. Ele fez a premissa e não fez a tese. Se fez a premissa e não fez a tese, é basicamente quando o condicional é falso. Muita atenção, um condicional só é falso diante da premissa verdadeira e da tese falsa. Legal? Agora, vamos para frente, ó. Premissa falsa. Premissa falsa, eu estou dizendo que a esmola não é demais. A esmola não é demais. Sendo a esmola pouca, o santo precisava desconfiar? Não. E se ele desconfiou? Ok. E se ele não desconfiou? Ok também. Se a esmola não é demais, ele não tem motivo para se preocupar. Se o fez, ok. Se não fez, ok. Então, premissa falsa deixa o condicional verdadeiro. Entenda, se o João não prometeu, ele não precisa cumprir. Cumpriu, ok. Não cumpriu, ok. Diante da premissa falsa, o condicional sempre, moçada, é verdadeiro. Então, se ele não promete e cumpre, tá certo. E se ele não promete e não cumpre, tá certo. A única coisa que é errado é ele prometer
e não cumprir. Se ele prometer e não cumprir, aí não tem jeito. Premissa verdadeira com tese falsa deixa o condicional falso. Muito cuidado com isso. Muita atenção. Reforçando, um condicional só é falso quando o antecedente for verdadeiro e o nosso consequente for falso. Legal? Muito cuidado com isso. É muito importante que você tenha essa ideia clara na sua cabeça. Um condicional só é falso se a premissa é verdadeira e a tese for falsa. Maravilha? Vamos para frente? Olha só. Se o vencimento de uma conta não cair num dia útil, então ela deverá ser automaticamente transferido para o próximo dia útil. Se o vencimento de uma conta não cair num dia útil, veja lá, ó. Premissa, o vencimento de uma conta não cair num dia útil. Essa é a premissa. Qual que é a tese? O vencimento, deverá ser automaticamente transferido para o próximo dia útil. Para que essa frase não seja cumprida, olha a importância de você entender as propriedades ou as características de uma tabela verdade. Eu estou falando de um condicional. Eu quero saber o seguinte: o que precisa acontecer para que essa regra não tenha sido cumprida? Em linhas gerais, eu volto na tela anterior e digo, para que o nosso condicional não seja cumprido, para que ele fique falso, o que precisa acontecer? Perfeito! Eu tenho a premissa e não tenho a tese. Então veja, eu tenho que pegar uma conta que o seu vencimento não caia no dia útil. Esse é o primeiro passo. Uma conta cujo vencimento não caia no dia útil. Eu preciso manter verdadeira a premissa. Isso já exclui a letra A, já exclui a letra B e já exclui a letra C. Manter a premissa verdadeira e tornar falsa a tese. Então, uma conta que o vencimento não caiu no dia útil e aí não tenha tido seu vencimento transferido para o próximo dia útil. Olha lá, mantive a premissa e mudei a tese. Lembra que ela deveria ser automaticamente transferida? Então, agora para ficar falso, eu tinha motivos e não fiz. Então, eu tinha conta que não vencia no dia útil, mas não mudei. Olha lá, não mudei o vencimento para o próximo dia útil. Assim, o nosso condicional ficou falso. Mantemos a premissa e negamos a tese. Legal? Maravilha. Vamos para frente? Claro, olha só. Estudar é fundamental para crescer profissionalmente. O trabalho enobrece. Se o trabalho não enobrece, então estudar não é fundamental para crescer profissionalmente. Aí vem a pergunta. Essa frase é falsa quando acontecer o quê? Veja, ele está dizendo, essa frase é falsa. Só que essa frase, queridos, olha lá, é um condicional, tá vendo? É um condicional. E quando que um condicional é falso mesmo? Quando a premissa é verdadeira. Então, qual é a premissa? O trabalho não enobrece. Isso é verdadeiro, é a premissa. A premissa tem que ser verdadeira. Se o trabalho não enobrece é verdadeiro, o trabalho enobrece é falso. Concorda com a analogia? O trabalho não enobrece, pelo enunciado, é uma frase verdadeira. Então, o trabalho enobrece é uma frase falsa. Outro detalhe importante, estudar não é necessário para crescer profissionalmente. Lembre-se, um condicional é falso quando a premissa é verdadeira, você tem motivos e não o faz, ou seja, a tese é falsa. Estudar não é fundamental para crescer profissionalmente. Essa seguramente é uma sentença falsa. Se estudar não é fundamental para crescer profissionalmente, estudar é fundamental para crescer profissionalmente, que é a nossa proposição P, é verdadeira.
Então, o P é verdadeiro e o Q tem que ser falso. Se você disser que P é verdadeiro e Q é falso, o nosso condicional seguramente ficará falso. Veja quantos cruzamentos dá para fazer aí usando a ideia do condicional. Maravilha? Legal. Vamos para frente? Mais uma, ó. Suponha que P represente a proposição hoje choveu. Q represente a proposição José foi à praia. E R represente Maria foi ao comércio. Com base nas seguintes afirmações e no texto, julgue os seguintes itens. Olha só, ele diz comigo aqui o seguinte, ó. A proposição hoje não choveu é falsa. Perfeito. E a proposição José foi à praia é verdadeira. Então, proposição P hoje choveu é verdadeiro, hoje choveu é verdadeiro e hoje não choveu é falso. Então, que José foi à praia é verdadeiro. Ele está dizendo que o condicional é falso. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por que tá errado? Porque um condicional, se o antecedente é falso, o condicional sempre é verdadeiro. Diante da premissa falsa, lembre-se, a esmola não é demais. Se desconfiou, ok. Se não desconfiou, ok também, não tem problema. Se a nossa antecedente é falso, o condicional sempre será verdadeiro. Maravilha? Vamos para frente? Vamos fechar com o bicondicional? Então, ó, quando se fala no bicondicional, é o duplo condicional. Igual acontece no condicional, eu tenho duas proposições. Vamos lá então, ó. João prometeu. João prometeu. Se e somente se. Se e somente se. Ele irá cumprir. Então, note comigo aqui o seguinte, ó. No bicondicional, você tem basicamente o sentido da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Vamos pensar comigo assim, ó. Se o João promete, é porque ele pode cumprir. E por que ele pode cumprir? Porque ele prometeu. Vale a ida, vale a volta. Então, se ambas forem verdadeiras, perfeito. O bicondicional é verdadeiro. Agora, se ele prometeu e não cumpriu, já fica falso. Se ele promete, ele tem que cumprir. Se ele prometeu e não cumpriu, é falso. E é falso também que ele cumpre, né? Mas não promete. Porque no bicondicional, entenda que a proposição 1 garante a 2 e vice-versa. Ele só cumpre quando promete. E ele só promete quando pode cumprir. Logo, se alguma delas for falsa, o bicondicional é falso. Perfeito? Agora, se ele não promete, o que eu posso garantir? Que ele não cumpre. E se ele não cumpre, é porque ele não promete. Logo, se ambas forem falsas, aí está verdadeiro. Ele não prometeu, mas ele não cumpriu. E ele não cumpriu porque não prometeu. Tá tudo certo. No bicondicional, moçada, eu só tenho verdades quando os valores lógicos forem iguais. E vai ser falso se os valores lógicos forem diferentes aí, legal? Então, valores lógicos iguais é verdadeiro. Valores lógicos diferentes tornam o nosso bicondicional falso, perfeito? Encerramos aqui essa teoria sobre tabelas verdades. Apresentei para você todos os conectivos, alguns problemas, mas todos os valores verdades possíveis. Temos que ir em frente, treinar e executar mais ideias, mais exercícios que envolvem esse raciocínio lógico aí de tabela verdade. Posso contar com você então? Daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula, você é meu convidado, tá? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau!